A estrutura do Ekite abrange um cadastro de fluxo de trabalho que será utilizado como base para a geração dos tipos de tarefa. Em alguns casos, pode ser necessário trabalhar com mais de um fluxo de trabalho, principalmente para empresas que utilizam o Ekite não só para o setor de marketing, mas também para outros setores como o financeiro, que necessita de processos e etapas diferentes para funcionar. Com a extensão do múltiplos fluxos de trabalho do Ekite, sua empresa conseguirá criar processos distintos para cada setor ou áreas diferentes da sua empresa. Para utilizar a extensão de múltiplos fluxos de trabalho, você deve acessar Configurações. Aqui em Configurações, você virá em Fluxo de Trabalho Padrão. E aqui dentro ele listará o fluxo de trabalho padrão que já existe hoje no Ekite. Caso você venha utilizar mais de um fluxo, caso tenha essa necessidade, você pode clicar em mais para adicionar um novo fluxo, coloca o nome do novo fluxo que você deseja inserir, nesse caso eu vou colocar financeiro. Você clica aqui em salvar, ele vai criar esse fluxo. E aqui dentro você irá inserir as etapas que deseja dentro desse fluxo. Aqui no caso por padrão ele já traz 3 etapas, análise, planejamento e aprovação. E caso queira adicionar novas etapas, você pode passar o mouse aqui, adicionar a etapa, colocar o nome dessa etapa, né? Etapa nova, por exemplo. Inserir aqui um ícone para ela, aqui da galeria, ou enviando o ícone diretamente. E estruturar o formato que você deseja esse novo fluxo de trabalho, tendo assim o seu fluxo padrão, no caso o seu fluxo de marketing ou do processo que você utiliza, e os seus outros fluxos que você cadastrar aqui dentro do Ekite. Feito o cadastro do fluxo de trabalho e ajustado as etapas, você pode ajustar agora quais são os tipos de tarefa que você vai ter dentro dele. Você pode cadastrar os seus tipos de tarefa. Para isso, você pode vir aqui, selecionei aqui essa opção inferior aqui de tipos de tarefa. Vou filtrar o fluxo de trabalho que eu quero cadastrar. Agora eu quero cadastrar um tipo de tarefa para esse meu fluxo e seguir com o processo de criação dos meus tipos de tarefa, colocando o nome dele, colocando a descrição, inserindo as etapas que eu desejo dentro dele, desse fluxo, e assim criando os tipos de tarefa associado a esse meu fluxo que eu desejo. Feito isso, eu vou ter os meus tipos de tarefa cadastrados e eu vou ajustar quem são os profissionais responsáveis por esse fluxo, clicando aqui em equipes e profissionais. Acessando equipes profissionais, ele vai listar para mim aqui as etapas do meu fluxo, desse meu novo fluxo, né? Eu posso acessar aqui para cada uma delas, e eu sigo aqui as configurações, colocando quem é o responsável por cada etapa e quem é o responsável de cada workspace, caso não fuja, não siga o padrão das minhas etapas, né? Então, feitas as configurações aqui, eu já posso gerar as minhas tarefas utilizando esse meu fluxo de trabalho. Se eu vier na tela de tarefas aqui e for gerar uma tarefa e eu querer ver os meus tipos de tarefa desse fluxo, ao clicar no mais para adicionar uma nova tarefa, ele vai listar aqui primeiro as minhas recentes, eu clico em todos e eu posso filtrar os tipos de tarefa que fazem parte apenas desse fluxo, se eu quiser ver. Eu clicando aqui, ele vai listar os meus tipos de tarefa relacionados a esse meu fluxo e eu posso seguir com a criação delas normalmente. Além disso, eu consigo utilizar os filtros para poder ter essa visão relacionada ao meu fluxo. Se eu vier, por exemplo, aqui na minha visão de Kanban, aqui na visão de Kanban ele vai mostrar as tarefas relacionadas ao meu fluxo que eu estiver selecionado, e caso eu queira ver outro fluxo, a visão do outro fluxo, as etapas desse outro fluxo, eu posso alterar aqui o fluxo pelo qual que eu desejo visualizar. Aqui alterando para o que eu desejo, ele vai mostrar as etapas desse fluxo e as tarefas dele. Com isso, eu consigo estar criando aqui dentro do Ekite diversos fluxos para atender às diversas necessidades das minhas equipes dentro da ferramenta.